Olá, tudo bem? Vamos tratar nesse vídeo sobre demonstrações financeiras. Por que as demonstrações financeiras são tão importantes? Primeiro, que elas são documentos de natureza histórica. Retrata o que aconteceu em determinado período das organizações públicas e privadas. Então, essa apresentação, formatada conforme exigências normativas, elas fornecem informações muito valiosas a respeito de questões econômicas e financeiras, sobretudo sobre a saúde financeira da empresa, capacidade de geração de ganhos, de resultados, né? E permite análise comparativa entre uma empresa com outra empresa, por exemplo, do mesmo segmento. Nas questões de prova do Conselho Federal de Contabilidade, especialmente a questão 28, que recaiu no exame do segundo semestre de 2024, tem uma questão sobre demonstrações financeiras. Vamos a ela? Com relação às demonstrações financeiras, de acordo com a Lei nº 6.404/1976 e modificações, avalie as afirmativas a seguir e assinale verdadeira e falsa. As 4 afirmativas estão postas aqui. A primeira afirmativa: as demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes às demonstrações do exercício anterior. A segunda afirmativa: nas demonstrações não poderá haver agrupamento de contas semelhantes. A terceira: as demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da administração e o valor será considerado definitivo. E a última afirmativa: as demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício. Então, as 4 alternativas postas, pede-se para assinalar qual dessas opções corresponde à classificação de cada uma das alternativas. São verdadeiras ou falsas. Não é? Vamos à resolução dessa questão? Primeiro, retomar a propositura dela. Cita o seguinte: com relação às demonstrações financeiras, de acordo com a Lei 6.404/76 e modificações. Então, a questão trata exclusivamente das demonstrações financeiras, de acordo com o que está disposto na lei. Lei 6.404 é a lei das sociedades por ações. Houve modificações? Sim, houve modificações, mas continua a lei em vigor, atualizada. Vamos a essas atualizações? A lei 6.404 é datada de 1976. Em 2007, aconteceu a primeira atualização. Essa atualização fez com que as normas internacionais de contabilidade no Brasil passaram a ser adotadas pela legislação brasileira a partir de 2008, né, a vigência dessa lei a partir de 2008, de forma que essas normas, traduzidas no Brasil pelo órgão do Conselho Federal de Contabilidade, denominado CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, traduz essas normas internacionais em diretrizes no Brasil. Essa modificação da 11.638 de 2007 aconteceu uma nova alteração com a 11.931 de 2009, aprofundando, aperfeiçoando as mudanças pela Lei 11.638, mas trazendo alterações importantes nas demonstrações, como, por exemplo, a avaliação de investimentos, ajuste ao valor presente. Então, isso posto, lembrando que o que foi solicitado foi exatamente isso: as demonstrações financeiras de acordo com a Lei, né, 6.404 de 1976, e modificações, avaliar para cada uma das afirmativas. Então, vamos lá para cada uma delas. A primeira: as demonstrações de cada exercício são publicadas com a indicação dos valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior. Verdadeira ou falsa? Vamos lá. Serão publicados com a indicação dos valores correspondentes do exercício anterior? Resposta: sim. O objetivo das demonstrações é de bem informar, né? Ainda mais demonstrações financeiras, que envolvem dados econômicos, operacionais, né? Societários. Então, isso tem uma importância social enorme.
Então, na hora de se divulgar uma informação de um ano, para o usuário, para o analista, ele precisa saber do ano anterior. Ele pode buscar a publicação anterior, mas imagina, pegar uma demonstração do ano anterior, pegar do atual e ficar olhando duas ao mesmo tempo. Então, por isso que dentro da legislação, as demonstrações elas são publicadas com os valores correspondentes de um ano com o ano anterior. Isso está na Lei 6.404, no artigo 176, parágrafo 1º. Do jeito que está no artigo, as demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior, que bate exatamente com a afirmativa posta nessa questão. Então, a primeira afirmativa é verdadeira. As demonstrações têm que ser comparativas. Senão, como fazer a análise se está indo bem, melhor ou pior do que o ano anterior, por exemplo. Não é? Segunda afirmativa. Nas demonstrações, não poderá haver agrupamento de contas semelhantes. Vamos lá. Em contabilidade, são muitas as contas que representam cada um dos itens patrimoniais, sejam bens, direitos, obrigações, não é? No plano de contas das empresas, há a necessidade de um detalhamento. As contas são sintéticas e acompanhadas de analíticas. Por exemplo, caixa. Imagina um supermercado, que tem várias unidades, né? Então, cada loja, cada hipermercado, cada supermercado terá seu caixa, o seu saldo, porque está naquele local, né? Cada empresa pode ter contas bancárias em vários bancos. Então, imagina numa demonstração, colocar lá, saldo de caixa, na sede, na filial tal, filial tal, filial tal, tal. Isso acontece na contabilidade, sim, no analítico. Mas na hora da demonstração, não se faz esse detalhamento. Então, se coloca lá, por exemplo, uma rubrica assim, caixa e bancos, ou caixa e equivalentes de caixa, por exemplo. Né? Assim como estoques. Pensa numa indústria, ela pode ter estoque de matérias-primas, produto em processo, produtos acabados, não é? Então, se coloca numa rubrica lá de estoques. Então, poderá haver agrupamento de contas semelhantes? Sim. Então, essa afirmativa está errada. Por quê? Fala que não poderá haver agrupamento de contas semelhantes. Isso está também no artigo 186, no parágrafo 2º. Podem ser agrupadas, portanto, a afirmativa está falsa, porque fala que não poderá. E a lei fala que poderá, desde que a utilização de designações genéricas, como diversas contas ou contas correntes. E não fala que tipo de bens, ou de direitos, ou de obrigações, não é mesmo? Como está no artigo 186, parágrafo 2º. Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas, os pequenos saldos poderão ser agregados, desde que indicada a sua natureza e não ultrapasse 1/10 do valor do respectivo grupo de contas. Mas é vedada a utilização de designações genéricas, como diversas contas ou contas correntes. Então, a afirmativa é falsa, porque ela fala que não poderá, e na realidade poderá. Aliás, não teria como não fazê-lo, né? Precisa haver agrupamento para uma demonstração mais sintética, mais fácil de ser entendida do que páginas e páginas de informações, não é? Terceira afirmativa. As demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da administração e o valor será considerado definitivo. Vamos lá. Termina-se o período, o ano. Sociedades anônimas, normalmente, vão distribuir dividendos, né? A proposta de dividendos é feita pela própria administração, pela diretoria da empresa. Por que a diretoria faz essa proposta? Que a diretoria conviveu com todas as situações da empresa durante o ano. Terminou o ano, apurou-se o lucro, vai colocar esse lucro à disposição da Assembleia. Mas cabe à diretoria propor para a Assembleia de Acionistas uma propositura quanto que a diretoria acha que é adequado distribuir de lucro e o restante deixar para ser uma futura capitalização.
né? Ou seja, para não retirar todo o lucro da empresa e continuar esse lucro sustentando os investimentos, a continuidade da empresa. Certo? Então, compete à diretoria fazer a propositura da destinação dos lucros. Mas a afirmativa aqui, ela vem depois da vírgula com uma observação, né, um complemento. E o valor será considerado definitivo. Resposta: não. Quando a diretoria termina ao apresentar as demonstrações financeiras no início do semestre seguinte, né, ao ano, né, até o mês de abril tem que ser realizada a Assembleia dos Acionistas aprovando as demonstrações financeiras, até abril do ano seguinte, né? E nessa aprovação, pode-se aprovar aquela proposta dos diretores ou não aprovar, aumentar ou diminuir ou fazer o que uma Assembleia permite, né, de acionistas. Então, cabe à Assembleia definir se aquela proposta de distribuição de lucros, de dividendos, está adequada ao interesse dos acionistas. Então, aquilo que se propõe na demonstração pelos órgãos da administração, leia-se diretoria, não pode ser definitivo, porque cabe à Assembleia essa definição. Isso está também, portanto, essa afirmativa é falsa, né? A decisão final sobre a distribuição de dividendos, inclusive o percentual e a forma de pagamento, cabe à Assembleia Geral dos Acionistas. E o parágrafo 3º do artigo 186 define isso bem claro. As demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da administração, no pressuposto de sua aprovação pela Assembleia Geral. Ou seja, lógico que os diretores têm ideia de que pode a empresa até onde ela pode distribuir dividendos. Mas não quer dizer que é definitivo, porque é uma proposta, né? Pode ser aprovado pela Assembleia Geral, pode ser aumentado, pode ser diminuído, pode ser decidido o que for pela Assembleia. Então, essa afirmativa, a terceira afirmativa também, assim como a segunda, é falsa. E vamos para a última afirmativa. As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício. Verdadeira ou falsa? Veja bem, as demonstrações, já comentamos isso, são sintéticas, né? Elas agregam contas para permitir uma análise mais ampla, tipo assim, uma análise da floresta e não das árvores que a compõem, né? Ter uma visão mais ampla. Muitas das vezes, essas informações são tão relevantes que precisam ser analiticamente demonstradas ou explicadas a mais do que estão nas demonstrações. Por isso, são acompanhadas de notas explicativas, que muitas das vezes, cidades anônimas, etc., são muito mais páginas do que as próprias demonstrações, porque elas chegam ao nível de detalhe. Então, é muito comum, usual demais, né? Necessário tremendamente que as empresas façam isso. Isso, inclusive, está também estabelecido pela legislação. Então, essa afirmativa é verdadeira, porque no parágrafo 4º do mesmo artigo 176 da Lei da Sociedade Anônima, fala o seguinte: as demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício. Ou seja, exatamente como está na afirmativa da questão. Então, nós vimos, das 4 afirmativas, a primeira é verdadeira, as 2 outras são falsas, e a última, essa que nós estamos mostrando, é verdadeira, como está aqui. Verdadeira, falsa, falsa, verdadeira. Então, a alternativa B é a que corresponde a essa classificação adequadamente dessa solução dessa questão. Verdadeira, falsa, falsa, verdadeira. Viram que as demonstrações são obrigatórias e a divulgação e formato de divulgação está tudo estabelecido na legislação. Não poderia ser diferente, não é mesmo? Mais uma vez, sem mistério, esclarecemos uma questão
aí do Exame Nacional do Conselho Federal de Contabilidade. Continue conosco, estamos aqui sempre à disposição de vocês.